Olá, meus caros. Vamos falando nessa oportunidade sobre eutanásia, distanásia e ortotanásia. Tem diferença. E por que falar sobre isso? Por conta do caso do Gugu. E também a fim de esclarecer alguns pontos. Às vezes, comumente, ou pelo senso comum, se fala que tudo é eutanásia, mas nem sempre é eutanásia. Pode ser ortotanásia, pode ser distanásia, claro que no caso da distanásia é totalmente oposto à eutanásia. Inclusive, no caso da eutanásia, existem no mínimo duas possibilidades dela. Bom, mas antes de eu adentrar na explicação do conceito dessas três coisas, eu preciso aqui refutar um comentário de uma pessoa estúpida, apedeuta, que veio num dos últimos vídeos que eu falei do Gugu, acho que naquele específico que o filho mandou tirar os aparelhos, me chamar de ignorante e de cria do protestantismo. Apedeuta, que ele não deve nem saber o que significa essa palavra, é você que tem inclusive o título de Jesus é caridade. Aonde que eu sou cria do protestantismo? E se fosse cria do protestantismo, o protestantismo é cria do catolicismo. Dá no mesmo. É porque ele tem aquela visão distorcida e vendida pelos padres preconceituosos de que os protestantes são ignorantes. Como se não tivesse católicos ignorantes, como se não tivesse reformadores ignorantes, pentecostais ignorantes, bem como se não tivesse pentecostais sábios, pentecostais protestantes sábios, também reformadores e católicos sábios, porque independe da religião da pessoa, sabedoria ou não sabedoria, independe de qualquer religião, porque o que vale é se a pessoa busca ou não busca a sabedoria de Deus, ou se ela estuda. Eu posso ser um padre, até mesmo estudado, só que não tendo sabedoria. Porque a sabedoria também não tem nada a ver com estudo. Eu posso não ter nenhum estudo, não ter um curso teológico, por exemplo, mas se sabe, porque Deus é que dá sabedoria. Então, essa gente é tão mesquinha que só Deus tem misericórdia. Mas por que ele falou isso? Porque ele acha que, quando eu fiz o vídeo lá, eu não entendia de nada do que a medicina disse e que eu falei por falar para querer culpar o filho do Gugu. Aonde que eu estou culpando o filho do Gugu por ter desligado os aparelhos? Eu disse que ele desligou e fiz um comentário dizendo que eu, na pele dele, esperaria mais tempo. Mesmo que a escala de Gleason estava em 3 e até diminuindo. Numa escala de 15, de 0 a 15, estava em 3 do Gugu, da sua própria massa encefálica, ou melhor dizendo, com relação à sua morte cerebral. Se tivesse em 15, estava bem o cérebro. De 3, é claro que estava ruim. Só para esclarecer isso. Aí teve outra pessoa que disse assim: ai, coitadinho, se o filho do Gugu ver esse vídeo, vai ficar ofendido porque você disse que ele mandou desligar. Ele mandou desligar, qual é a mentira? Por que ele mandou desligar? Porque o Gugu não era casado legalmente com a Rose. Ele, como maior de idade, teve que escolher ele junto, possivelmente, com a mãe do Gugu. Bom, dito isso, vamos aos conceitos das três coisas que eu falei. A palavra tanásia, que está nas três, ela advém de thanatos, do grego, que quer dizer morte. Eutanásia, eu tenho significado de boa, então é boa morte, entre aspas. Boa morte, no sentido de boa noite Cinderela, né? Claro que não se encaixa, mas eu estou ironizando aqui. Depois, ortotanásia e distanásia, ou seja, distanásia é não fazer a morte, né? Evitar a morte. E a ortotanásia
seria o meio termo disso, de eutanásia e de ortotanásia. Bom, a eutanásia, ela pode ser comissiva como omissiva. Comissiva, se pratica algo para acelerar a morte da pessoa. Omissiva, não se pratica nada, nenhuma intervenção, podendo fazê-la, e assim diminui a chance de vida da pessoa ou ela morre mais depressa. A distanásia é o oposto da eutanásia, pois ela visa, com todos os recursos medicinais ou medicamentosos, prolongar a vida do paciente, deixar ele vivo. Mesmo que os médicos digam, olha, não tem muita chance, a chance é quase zero. Mas se luta ainda para que o paciente esteja vivo de uma maneira até desesperada. A pessoa fica ali naquele conflito, naquele desespero, para ver se consegue, por meios artificiais, manter o paciente, o ente querido, vivo. E já a ortotanásia, como eu disse, ela fica no meio da eutanásia e da distanásia, porque ela, de fato, não é nem eutanásia e não é nem distanásia. Agora eu vou dizer para vocês em exemplos. Eutanásia, às vezes ela pode ser até quase uma ortotanásia também. Depende do caso. Porque você tem um paciente, um ente querido, que precisa de ajuda médica ou de aparelhos médicos para mantê-lo vivo. E você não faz. E com a intenção de não fazer. Eu acho que a diferença no equívoco é a intenção. Aí se configura a eutanásia. Mas se você também não fazer, não deixar aqueles médicos ali operarem com os aparelhos, é a ortotanásia. Porque a ortotanásia, a definição dela é deixar pelas vias naturais as coisas acontecerem. Mas só que se você deixar pelas vias naturais, sem também interferir, tendo chance de haver a intervenção cirúrgica, por exemplo, ou haver, então, a colocação, vamos dizer assim, dos aparelhos para manter a pessoa viva, pode configurar-se a eutanásia no modo omissivo. Então, a diferença ali é a intenção. A pessoa tem a intenção de não colocar os aparelhos para que a pessoa morra. Isso é eutanásia. Mas a pessoa não tem a intenção, quer deixar as coisas naturalmente acontecerem, porque acha que a pessoa não vai voltar mais à vida, vai trazer algum sofrimento para ela, um quadro irreversível, então se configura ortotanásia. E no caso do Gugu, muitos dizem que seria a eutanásia, mas seria se fosse a omissiva. Mas dá para entender que tem a ver também com a ortotanásia. É bem complexo isso. Inclusive tem resolução do Conselho Federal de Medicina que estipula tudo isso, é um código de ética dos médicos e que explica que é vedado, sim, a eutanásia, só que tem alguns casos que pode ser feita, principalmente quando há o consentimento do paciente, quando ele deixa, às vezes, num documento, seria um testamento, né? Quando eu tiver uma doença, que eu tiver praticamente morto, eu quero que desligue os aparelhos. Não pode fazer a eutanásia por conta própria, tem que ter o aval, a anuência dos familiares, tá? E a ortotanásia, ela é complexa, é quase que uma linha tênue que às vezes pode até considerar eutanásia do modo omissivo.
A Igreja Católica condena a eutanásia e condena a distanásia. A eutanásia porque é um crime, praticamente, é um assassinato. Você, às vezes, no modo da ação, interrompe a vida, né? Talvez dá um veneno, por exemplo, ou dá um medicamento que mata a pessoa, ou, por modo omissivo, é colocar os aparelhos lá, tira os aparelhos, né? Mantém a pessoa viva com oxigênio e tal. Então a Igreja Católica condena a eutanásia e também condena a distanásia porque quem faz a distanásia não crê em Deus. Porque a distanásia, como eu disse, é uma maneira desesperada da pessoa buscar todos os recursos da medicina para que o paciente se tenha vivo e não deposita a fé em Deus que possa trazer a pessoa de volta ou ela ser curada. E a eutanásia a Igreja Católica aceita, que é quando o paciente está no estado terminal, a família acha por bem não fazer nada, né? Então, no caso do Gugu, poderia até dizer que seria eutanásia e não a eutanásia. Se for eutanásia, é do modo omissivo, isenta, inclusive, de condenações aí nos tribunais. No Brasil, é claro que ele estava sobre a égide da lei americana, que lá também é permitida em alguns estados, acho que é a eutanásia, se eu não me equivoco. O filho deu aval, então deu a anuência da família, dá a entender ali que é sim eutanásia e não a eutanásia. Por isso que eu falei naquele vídeo, olha, tem a diferença de eutanásia e eutanásia, eu não estou me lembrando aqui. Que eu sabia, a gente aprende em direito isso, para quem não sabe. Tem inclusive uma cadeira em direito chamada medicina legal, para aprender as leis com relação à medicina, temos psicologia jurídica, tem muitas coisas da medicina que a gente aprende no direito, porque é legislação, tá? Aí o camarada que veio me chamar de ignorante, eu queria que ele tivesse aqui na live, mas aqui ele não tá, porque ele é o sabichão, ele é o sujeito que sabe todas as coisas. E se deu a entender que eu falei naquele vídeo que o filho é culpado, que o filho desligou, eu peço perdão pro filho do Google. Agora, não era a minha intenção ali, inclusive eu estava falando ali sobre essa questão de eutanásia e debatendo, vamos dizer assim, batendo papo com o pessoal que achava. Porque mesmo sendo a ortotanásia, que não é ilegal, que até é aceita pela Igreja Católica, possivelmente por igrejas evangélicas, eu fico meio assim, não é ignorância. Porque tem casos, por exemplo, que a pessoa vai mantendo e desconfigura a distanásia, como foi o caso do Schumacher, não é o caso do Schumacher, do Shaolin, que já falecido. Tem até um bebê, eu estava vendo essa matéria, talvez já até faleceu, um bebê que está nesse estado vegetativo e a família arrecadou fundos para tentar outros procedimentos médicos para ele voltar e está fazendo uma distanase. Quer dizer, prolongando a vida do sujeito por intermédio dos aparatos artificiais. Ok? Acho que ficou compreendido aí. Que Deus os abençoe e até uma próxima. Deixe seu like, se puder, canal, se inscreva.